Lucas capítulo 2, versos 8 até verso 24. Nós estamos vivendo um período de Natal e a nossa proposta nesse período é falar um pouquinho sobre o menino, o grande menino. E hoje nós sempre escrevemos aqui um temazinho, um filho e salvador, porque Jesus não foi só filho de Maria, mas também foi o salvador da sua própria mãe e do seu padrasto, dos seus irmãos. Então a sua missão foi muito grande em família. Capítulo de número 2, a partir do verso 8. Faremos leitura responsiva, sem correr, porque o que vamos fazer mais é ler mesmo. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Verso 9. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa de nova e grande alegria, que será para todo o povo. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em uma manjedoura. O que eles diziam? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Verso 15. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram admiravam-se das coisas referidas pelos pastores. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Verso 21, continue. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-nos a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Verso de número 39, leia. Leia comigo, verso 40. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Leia, continue. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem.
E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Verso 49, juntos. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias me cumpria estar na casa do meu pai? 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era submisso a sua mãe, porém, mais uma vez, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, que neste período de Natal ela é muito lida nas igrejas, há peças das crianças e tantas outras coisas que são feitas. E nós te louvamos, ó Deus, por poder ter acesso à tua palavra e declarar que esta palavra nunca envelhece, porque ela tem o Espírito do Senhor e ela se renova a cada manhã. Nós te agradecemos por esta palavra que vamos ouvir nesta manhã e já lemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, podeis sentar. Eu tenho parado para observar a grandeza da vinda de Deus até nós. Uma expressão de amor, não só de amor, mas um grande amor de Deus para com toda a humanidade, um ato que mudou toda a história deste mundo e, obviamente, de todo ser humano, porque podemos dizer este mundo antes de Jesus e depois de Jesus. Um mundo que vivia no sacrifício dos animais para que pudesse ser perdoados os pecados daquele dia, tornava a pecar, tornava outro animal. Isto acontecia no Velho Testamento durante muito tempo. Mas com a vinda de Jesus ao mundo, cessou o sacrifício dos animais. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus veio ao mundo para ser ofertado em nosso favor. O Cordeiro de Deus veio a este mundo para ser ofertado em nosso favor. Então mudou toda a história. Porque a partir de Jesus, este grande amor de Deus, que alcança qualquer pessoa que desejar ser abraçada pelo amor de Deus. Amor este expressado na salvação, vida eterna, transformação. E aqueles que realmente aceitam Cristo como Senhor, estão desfrutando deste grande amor de Deus, deste grande cuidado que o Senhor tem para com aqueles que passam a ser filhos de Deus através de Jesus. Isto é muito importante a gente saber. Só nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. Quando o aceitamos como Senhor, é que nós entramos na família. Antes, a pessoa é criatura ou criada por Deus, mas ela não é filho, porque o filho é através desta filiação, através de Jesus. Daí a beleza do nascimento de Jesus, que transformou este mundo. Segundo lugar, o ato e o modo como Jesus nasceu e a morte e ressurreição de Jesus
são provas incontestáveis da divindade do Senhor. Sem falar em todo o seu ministério, que entre tantas maravilhas, ele preparou 12 homens com autoridade para levar a mensagem a todos. Você veja que ministério. Então nós estamos passando um pouquinho do nascimento, porque aqui também nesse texto fala que ele foi apresentado. Depois da sua apresentação, você já passou aqui a leitura, né? Ele foi circuncidado para se tornar um cidadão. E aqui ele começa o seu ministério, seus pais assustados. Por quê? Porque ele entrou na sinagoga e ele não só ouvia, mas como também entrava no diálogo para poder conversar. E todos se admiravam da sabedoria. Se bem que a sua mãe, naquele momento, já estava sabendo quem ele era, por causa dos sinais, e que também ele havia o propósito para isso. Então, é muito importante que a gente saiba dessas coisas. E ele preparou, com tão pouco tempo, ele preparou homens, os quais ele chamou, e você descobre que ele não chamou ninguém nas esquinas, jogando bola de gude, batendo uma peladinha. Ele chamou pessoas qualificadas, não de cultura, porque tinha alguns, mas ele chamou pessoas que eram do trabalho, pescadores, com sua pele queimada, e normalmente o pescador é um ato de fé, porque quando você vai pescar, você tem que realmente, é um ato de fé. Eu às vezes vou pescar, e este ano eu não fui porque a equipe deixou para ir mais à frente um pouco. Eu vou para lá, a gente passa o dia inteiro, toma café às 5:30 da manhã, 6 horas entramos no barco, aquelas voadeiras com 2 pessoas, vai embora, 1h30, 2 horas aquele barco voando. Vamos para um lugar que você só vê mata e água, e algumas onças, jacaré, sol de matar, a mão fica toda queimada, você tem que passar aquele troço branco na cara, bota um boné que tapa o pescoço, fica só com a cara de fora, o dia inteiro. Passamos às vezes 2 horas sem pegar nada, mas o pescador tem fé. Não, vai dar. Mudamos de lugar, daqui a pouco começa. Aí, pronto. Almoçamos quando for 12:30, 1h, almoçamos, 2 horas, sai novamente. E vamos embora, queimado, todo molhado. Vai até as 5:30. Volta, troca de mochila, vamos pescar à noite. Verdadeira loucura. Você está num lugar que você não vê, só vê olho de jacaré dentro d'água. E a gente pescando um peixe maior que tem lá, chamado pirarara. Pega cada uma bitela. E a gente não se cansa. Pago caro, fico todo queimado. E a minha mulher diz: passei de índio. Jesus então chamou esse pessoal que tem coragem. Ele não chamou covarde. Aos covardes ele dizia assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se quer, vou seguir, Senhor, não é bom negócio. Eu não tenho onde dormir, nem onde comer. Porque ele queria pessoas que abrissem mão de tudo. Então ele selecionou um grupo que criou toda uma base, e dali nasceu então a igreja do Senhor. Lembrando que Jesus nunca perdeu o foco da sua missão. Ele entrou dentro deste mundo. Ouça o que eu vou te dizer agora. Repita comigo. Ele entrou dentro deste mundo
Pode ser melhor. Ele entrou dentro deste mundo, mas o mundo nunca entrou dentro dele. Coisa fantástica. Coisa fantástica. Ele andou no meio de tanta coisa, pecador, mulher problemática, gente de toda espécie, mas ele nunca deixou que o mundo entrasse dentro dele, nos seus princípios que eram divinos, e isto é a palavra que fica para mim e para você como cristão. Você é um cristão, você pode andar no mundo onde você quiser, trabalhar e fazer o que quiser. Você não pode deixar o mundo entrar dentro de você. É glória a Deus mesmo, irmão. Que você não pode deixar o mundo entrar, invadir a sua privacidade que pertence a Deus. Se contaminar. E quantos crentes, quantos vão para o mundo, vão trabalhar e lá se contaminam e nunca mais voltam à igreja. Há poucos dias um rapaz daqui da igreja foi sequestrado, foi levado para um cantão lá, um monte de gente, e tiraram todas as coisas dele, tudo tal, e descobriram que ele era crente. Você sabe qual foi a palavra de Deus para ele? Falou assim: ô varão de Deus, fica tranquilo que não vai te acontecer nada, nós somos crente desviado. Crente que passou pela igreja e agora está com as armas na mão para roubar os outros. Estes são aqueles que deixam o mundo entrar neles e nunca permitiram que Cristo entrasse. E as pessoas que mais sofrem são aquelas desviadas do Evangelho, porque ele passa a ser o resto lá para o mundo. Ele passa a ser o esterco do mundo, porque ninguém nem aceita ele, porque sabe que ele veio de negócio de igreja. Para ele, eles falam negócio de igreja. Portanto, ele era luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue, o que ele disse? Não andará em trevas. Por isso que a luz, onde ela chega, tem o brilho. A luz, ela não chega na escuridão e ela some, ela clareia. Por isso que a palavra do Senhor. Então Jesus foi esse que andou, passou por este mundo, mas o mundo não entrou dentro dele. Como filho, mesmo sendo criado por José, seu pai adotivo, ele cumpriu todo o ritual que a lei exigia, circuncisão, para que ele pudesse se tornar um cidadão, porque só é cidadão se houver circuncisão, o filho mais velho, que chamamos de primogênito. E a circuncisão é uma coisa séria. A pessoa não sabe. Isso é só com homem. Por quê? Hoje você descobre que há meninos que quando nascem precisam fazer uma cirurgia de fimose. Naquele tempo, o garoto já era tirado daquela pele cedo, cortava, então tinha a marca da circuncisão. Não sei se você viu uma reportagem há uns período passado lá na África. Sabe como é que eles fazem com aqueles garotos? Eles vão para uma cerimônia, eles pegam a pedra, as crianças choram, gritam, meu Deus, deve ser uma dor, eu sinto até dor. E eles fazem aquilo porque são os demônios que exigem que façam essas coisas. Absurdo. Porque o demônio sempre tentou imitar as coisas de Deus. Ele tentou ser igual ao Senhor. Ele tentou dizendo, ele era mestre de louvor que entrar para lá na presença de Deus, mas ele um dado dia disse assim, eu não vou ficar só, agora eu quero uma turma para mim. E ele tentou pegar um pequeno grupo para ajudar a ele, querendo ser Deus, e disse que eu vou subir acima dele. Só que ele não sabia que Deus foi que criou ele, e Deus pegou, jogou aquela galera toda para baixo, que daí surge Satanás
com seus demônios que perturbam a vida de pessoas até o dia de hoje. E ali aconteceu no Éden aquela situação. Você já estudou, você já fez Setebe? Se não fez, Setebe nele. Portanto, a lei exigia a circuncisão e foi apresentado ao Senhor, que dizia que todo primogênito será apresentado ao Senhor. O que nós fazemos aqui na igreja com as crianças que nascem? Quando eles nascem, nós trazemos aqui no altar para apresentar ele a Deus. Esta é uma função do pastor, sacerdote. Apresentam a Deus. E os pais trazem os filhos aqui como agradecimento, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor escolheu o meu lar para que esta criança nascesse. E nós apresentamos para que Deus possa cuidar. Isto é muito importante nas famílias cristãs. E nós fazemos isto sempre aqui na igreja. Hoje, por sinal, não teve ninguém, mas tudo bem. Vamos fazer agora uma outra leitura em João. O primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Você lembra? Quantos lembram do primeiro milagre? Parabéns. Então, se você agora vai ter que olhar para a Bíblia do irmão, porque quem diz que sabe, já sabe onde está escrito. João. Roberto, tu tá dando cola aí, é? João capítulo 2. As bodas de Caná da Galileia. Hã? Que maravilha, né, irmãos? Estou muito feliz, irmão, de poder abrir a Bíblia com os irmãos e a gente olhar essas coisas que você já conhece. Você já é doutor na Bíblia, mas sempre é melhor. Até Robson, que está lá em cima, vai ler outra vez, né, Robson? Já sabe tudo isso. Pastor Otávio, todo mundo vai ler outra vez, né? Porque já sabe, né? Mas nunca é demais aprender mais uma coisinha, né? João capítulo 1, verso 35, que diz aí: só para você ver, agora você está no capítulo 1, nós vamos chegar no capítulo 2, fica aí, mas fica lá, capítulo 1, 35 diz assim: no dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo, né? Eis o Cordeiro. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, o que fez? Seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia sendo mais ou menos a hora 10ª. Quem eram eles? André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguia Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és o quê? Tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. E aí nós temos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro deu início à igreja. Então vamos nas bodas, que eu quero dizer com os irmãos aqui 2 palavras dentro desse assunto. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aqui nós temos um problema. Aqui nós temos um bom problema.
Parece até aquelas mães que têm filho único e quer mandar nele até depois de casado. Conhece mãe que tem filho casado, já velho? Chama de meu filhinho e quer mandar? Jesus aqui disse: mulher, sai dessa. Foi minha mãe, mas não venha para cá dar palpite no meu ministério, não. Cara, que ele falou de outra maneira. Dá uma olhada para você ver. Eu estou brincando assim, mas estou falando sério. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: ô, meu filho, a turma aí está sem vinho, o pessoal beberam muito. Mas Jesus lhe disse, 2 pontos: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O que eu quero dizer com isto é que Jesus não veio para ser mandado pela sua mãe. Jesus era filho de Deus. A voz que ele ouvia e conhecia era a voz do seu pai. E ele estava entrando agora já num período de preparação para criar a base para o seu ministério. Portanto, dentro desse texto, vemos Jesus dando os primeiros passos rumo ao seu ministério e obra, porque ali começam os sinais. Como eu tenho dito, nestes dias que estamos aqui, a importância de João na vida do Senhor Jesus. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos seguiam. João veio para introduzir Jesus dentro deste mundo. Ouça bem, João veio para fazer a entrada de Jesus. Eis o Cordeiro. Mais tarde vai acontecer um outro fato. João tinha uma turma de discípulos que estava seguindo. Aí certo dia Jesus apareceu, começou já o seu ministério. Disseram para João: olha, o negócio aí está pegando, rapaz. Abriu uma igreja perto de você agora que está levando os membros da sua igreja tudinho. Você não acredita que eu vou falar com você? Uma das nossas igrejas, uma outra igreja nossa foi abrir uma igreja a 10 quilômetros dele, 8. Ele chamou o pastor: não faça isso, rapaz. Você está muito perto aqui, vai ser concorrente. Já viu a mente pobre? Eu aqui, graças a Deus, eu tenho RR ali, porque RR não é igual a mim. Quem segue a RR não me segue, e quem me segue não segue a RR. Aí temos mais na frente a igreja metodista. Aqui nessa rua, aqui perto do shopping, tem um até que é bispo, não sei o que, tem Nova Vida, não sei o que. Mais à frente tem Deus e Amor, mais na frente tem Paz e Vida. Isso é bênção pura, irmãos. Porque tem gente que fica lá, vai lá, o pastor tem dia que não prega nada, e vem aqui e fica, graças a Deus. E tem pastor que diz que a igreja é concorrente. É ruim. Eu fico feliz de ver tantas igrejas, irmãos. Semana passada eu fui lá em Tinguá. Tinha cada um carro 0 quilômetro, pessoal indo para a igreja. Bicicleta, de terno e de bicicleta. Que beleza. Olha a turma lá. A turma vai para a igreja de bicicleta, ninguém reclama de nada, né? Passava em cada igreja lá, uma perto da outra, cheio de gente lá. Louvado seja Deus. Eu fico feliz quando eu vejo igrejas. Não gosto muito de centro espírita. E eu oro para acabar, mas isso é outra coisa, isso é problema meu com Deus. Eu oro para acabar, né? Mas não para matar os espíritos, não, para eles se converter ao Evangelho. Portanto, João então diz: ô João, tem uma turma sua que está seguindo ele. Ele falou: rapaz, é mesmo? João disse uma palavra muito importante: ele é que deve crescer. Ele precisa crescer no seu ministério
E eu preciso desaparecer, porque foi para isso que eu vim, para botar ele na frente e eu ficar para trás. Eu só vim para ajudar o mestre. Eu só vim para fazer isto. Essa mentalidade às vezes que atrapalha a igreja, esse problema de concorrência. Eu não tenho concorrente, eu tenho irmãos que nos ajudam, pregando para o pessoal lá fora também, gente boa. Foi neste lar simples de José, terminando, um lar simples de José e Maria, que veio Salvador para livrar os pecadores. E aqui eu termino só com uma observação. Jesus não só era o filho de Maria e de José. Repita comigo. Jesus não só era o filho de Maria e de José, por adoção, mas Jesus, o Senhor Jesus, ele se tornou o Salvador do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Que mãe maravilhosa, né? Teve um filho com a bênção de Deus, pelo Espírito Santo, e que ele salvou a própria mãe para não ir para a perdição eterna. Esta era a obra de Jesus. E que às vezes a gente passa e não vê essas coisas acontecendo. Mas ele foi excelente, filho obediente, mas na hora certa, a sua mãe se rendeu e também creu nele como Senhor e Salvador para herdar a vida eterna. Este é o Jesus que eu estou seguindo. Este é o Jesus que nós estamos seguindo. Este é o Jesus que você deve seguir. Porque a ele foi dado todo o poder. Onde? No céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo melhor fale ao seu coração.